Evangelho de João, capítulo 3. Todos acharam? Vamos ler? Alguém do Santo Bom Espírito. O novo nascimento. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou-o: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade, te asseguro que se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu ter advertido: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas verdades? Em verdade, te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto, contudo não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra não me credes, como crerei se vos falar dos celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Irmãos, nessa passagem aqui a gente tem a história de Nicodemos. O texto bíblico começa dizendo quem era Nicodemos. Nicodemos era um membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Nicodemos era alguém importante, alguém influente. Era alguém que opinava nas decisões importantes. Jesus Cristo vai dizer que ele era mestre, Ele ensinava os outros as coisas de Deus. Então o texto bíblico não está falando sobre alguém ignorante, alguém que tem um intelecto pequeno, por isso que não está entendendo as coisas espirituais, alguém que é um pouco incapaz. Não, o texto está falando de alguém extremamente capaz, de alguém instruído, de alguém que estava acostumado a entender coisas complexas. Muitas vezes as pessoas não aceitam a palavra de Deus, e algumas pessoas vão dizer: esse aí é difícil de aceitar a palavra de Deus porque é ignorante, sabe? Ele não é muito inteligente, então por isso que a gente explica, ele não entende, A gente explica, ele não entende, não se converte, sabe? Porque é uma pessoa muito simples, uma pessoa que não teve estudo, Então, por isso que é difícil falar das coisas de Deus com essa pessoa assim. Irmãos, e a verdade é que as pessoas não aceitam a palavra de Deus por causa da dureza dos seus corações. Por isso que elas não aceitam a palavra de Deus. As pessoas não aceitam a palavra de Deus porque elas não têm muito estudo, não têm muita instrução. Isso aí é só desculpa. Isso aí é só desculpa do porquê as pessoas não estão aceitando a palavra de Deus. Hoje em dia as pessoas têm desculpa para tudo. Você vai no terapeuta lá com um problema, com um pecado lá, aí o terapeuta vai ter que arranjar uma desculpa do porquê que você tem aquele pecado. Não, você tem esse pecado aí, porque você foi abusado quando era criança, o seu pai não deu muita atenção para você, nunca é culpa do pecador, É sempre alguma coisa que aconteceu que fez ele ser culpado. E muitas vezes as pessoas também estão fazendo isso com o Evangelho, As pessoas não aceitam o Evangelho. Mas é porque é uma pessoa que não está acostumado, sempre foi católico, sempre adorou santo, então não é que é uma pessoa ruim, não é que é uma pessoa assim, falta de instrução, sempre veio num erro, Não, as pessoas não aceitam o Evangelho, não aceitam a verdade, porque eles são caídos, porque eles são pecadores. Essa é a razão.
Nós não temos que ficar inventando motivos, né? Porque quando nós amenizamos o motivo, irmãos, sabe, a gente simplesmente está jogando as verdades da Bíblia fora, né? Se você começa a inventar desculpas do porquê que as pessoas não estão se convertendo, né, você está jogando lá a queda de aquilo que aconteceu com Adão e Eva, que eles caíram, você está jogando tudo isso fora, porque você tem uma nova teoria do porquê que as pessoas não estão aceitando a verdade. Então as pessoas fazem esse tipo de coisa, estão pregando a palavra, jogando a palavra fora ao mesmo tempo. E é claro que isso não funciona. As pessoas têm que ser confrontadas nos seus erros, têm que ser confrontadas nos seus pecados. É assim que a transformação acontece, é assim que o evangelho é pregado. Né, irmãos? E nós vemos que Nicodemos, irmãos, ele estava vendo os milagres de Jesus Cristo. Ele viu os milagres de Jesus Cristo e ele falou: não é possível. Realmente é um enviado de Deus aí para poder estar fazendo esses milagres. Como que alguém está fazendo os milagres que Jesus Cristo fez? Né? Curando cego de nascença, aleijado, tudo que é tipo de doença, sabe? Não tem limite para as curas que Jesus Cristo faz. Com certeza é um enviado de Deus, pode ser o Messias, o Cristo, o Salvador, é Deus, não tem outra explicação, é Deus que está fazendo esse milagre, né? E Nicodemos, ele sentiu a necessidade de ter que ir até Jesus Cristo, né? Ele viu essa necessidade: não, eu preciso ir até Jesus Cristo, sabe? Eu preciso falar com Jesus Cristo, porque tem algumas coisas que eu não estou entendendo. Por que o Jesus Cristo não se dá bem aqui com os judeus, não se dá bem aqui com os fariseus, com os mestres da lei? Por que Jesus não é do nosso grupo aqui? A gente sempre esperava que Jesus Cristo seria um de nós aqui, né? Seria, quem sabe, um membro do Supremo Tribunal também, né? Junto com nós aqui. Mas Jesus Cristo está sempre confrontando os fariseus, sempre confrontando os mestres da lei, sempre dizendo que eles são hipócritas. Então, apesar de eu ver que Jesus Cristo é da parte de Deus pelos milagres, sabe, eu preciso conhecer Jesus também conversando com Ele, porque assim, sabe, eu vou ter uma visão mais abrangente, né, irmãos? E é isso que Nicodemos vai fazer. Ele vai até Jesus Cristo para poder falar com Jesus Cristo, né? Quantos crentes, irmãos, eles simplesmente param nos milagres, né? Eles conhecem o Jesus Cristo dos milagres. Não, sabe que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo resolve os problemas, que Jesus Cristo faz isso, que Jesus Cristo faz aquilo outro, né? Mas eles não têm interesse nenhum em conhecer Jesus Cristo na sua palavra. Eles não têm interesse nenhum em ir até Jesus Cristo para poder ter uma visão mais abrangente de Jesus Cristo. Não, ele se contenta só com as coisas superficiais, né? Só com os milagres, com os sinais, com esse tipo de coisa. E o que acontece, irmãos, é que as pessoas acabam ficando com uma visão deturpada sobre quem Jesus Cristo é, né? As pessoas não conseguem ter um Jesus real. Então, em determinados momentos ele está no caminho certo, em determinados momentos ele já está misturando o engano com a mentira, em determinados momentos ele já está caminhando na mentira totalmente, sabe? Porque ele não consegue se aprofundar na verdade, ele não tem interesse em se aprofundar na verdade. Então, como a visão dele é apenas uma visão superficial, sabe, facilmente ele é levado para fora do caminho, facilmente ele é levado a heresias, facilmente ele é levado por falsos mestres, né? Quantas pessoas têm visões deturpadas, né, irmãos, a respeito do pecado, a respeito da salvação, sabe, coisas claras que estão na palavra de Deus, coisas claras, bastaria ela ler o texto bíblico ali, que a pessoa saberia, mas a pessoa acha que não preciso ler, e não precisa ler e fica com um entendimento totalmente corrompido, totalmente deturpado, né, irmãos? Então, Nicodemos, irmãos, ele não é alguém convertido, mas ele é alguém que está no caminho da conversão. E essa é uma das características de alguém que está no caminho da conversão, né, irmãos? Ele querer se aprofundar sobre Jesus Cristo,
ir mais a fundo. Não, eu preciso conhecê-lo melhor. Eu preciso ouvir aquilo que ele tem para dizer. Sabe, se eu ouvir aquilo que ele tem para dizer, certamente, sabe, muito daquilo que eu não estou entendendo, eu vou entender. Sabe, irmãos, essa é a característica de alguém que está se convertendo. Sabe, irmãos, ele está sedento pela verdade. Ele está em busca da verdade. E ele vai até encontrar essa verdade, custe o que custar. E é o que nós estamos vendo aqui com Nicodemos. Irmãos, e o texto bíblico vai dizer que Nicodemos foi procurar Jesus Cristo de noite. De noite. Nicodemos ainda não se converteu. E o fato de Nicodemos ir ao encontro de Jesus Cristo de noite nos traz muitas realidades. Apesar de Nicodemos saber que Jesus Cristo é mestre vindo de Deus, apesar de ele saber disso, ele não está disposto a se arriscar e ir lá de dia, né, irmãos? Ele não está disposto não, se me pegarem lá de dia conversando com Jesus Cristo, vai dar problema isso aí, vai dar problema, a minha reputação vai para o brejo, os meus amigos fariseus, meus amigos mestres da lei vão se voltar contra mim. Isso mesmo, olha, eu não quero sofrer esse tipo de consequência, não quero ter que lidar com esse tipo de problema, não. A verdade é a verdade, mas ser perseguido por causa da verdade aí também não, aí é demais. Então o que eu vou fazer? Eu vou de noite, na calada da noite, né, irmãos? E essa é a característica das pessoas que não se convertem, né? Elas conhecem a verdade, elas sabem da verdade, mas elas não vão se levantar contra o erro, não, porque apesar da verdade ser a verdade, eu vou ficar me levantando aí contra o erro, contra a heresia, vai ficar mal para mim, as pessoas vão me olhar feio, as pessoas vão me perseguir, as pessoas vão me caluniar. Então tudo bem, essa é a verdade, eu reconheço, essa é a verdade, estão fazendo errado lá, eu sei que estão fazendo errado, mas eu é que não vou falar nada não, eu vou ficar aqui na noite, vou ficar aqui nas trevas, aqui na escuridão, aqui, né, porque a verdade não vale a minha reputação, a verdade não vale o meu cargo, não vale o meu cargo não. Então, se o irmão pregar tudo errado lá, as heresias lá, eu não vou levantar para pregar contra as heresias, não. Eu vou pregar sobre outra coisa, não vou falar nada sobre aquilo lá, porque se eu me levantar contra, vai dar problema. Então, essa é a realidade das pessoas que não se converteram. Isso bem claro. E isso é o que nós mais vemos. Irmãos, pessoas fingindo que não estão vendo os problemas, não estão vendo os erros, não estão vendo as heresias, né? Eles acham que tem que manter a paz, tem que manter tudo, menos a verdade. A verdade pode ser descartada, né? Mas tem que colocar a paz em primeiro lugar, a união em primeiro lugar, o amor em primeiro lugar, né? Mas eles vão usar um monte de palavras bonitas que vão entrar na frente da verdade, né, irmãos? E o que nós vemos é que Nicodemos vai até Jesus Cristo à noite, né? E Nicodemos vai dizer para Jesus: Jesus, eu sei que você é mestre vindo da parte de Deus, Jesus, porque ninguém pode realizar os milagres que você faz. Ninguém pode realizar, então eu sei, Jesus. Sabe, eu consigo enxergar isso, Jesus. Consigo enxergar que você é alguém que foi enviado de Deus. Sabe, eu consigo enxergar eu consigo enxergar o reino de Deus. Estou conseguindo enxergar. Sabe, esse é o discurso, irmão, de um monte de gente que não se converteu. Não, eu sei que existe um Deus, eu sei que existe um Salvador, sabe? Eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, porque eu sei que Jesus Cristo morreu para perdoar os meus pecados. Eu sei, eu acredito, eu vejo sim o reino de Deus, eu vejo sim, eu creio em Deus, eu confio em Deus, Deus me chamou sim, eu acredito em Deus. Sabe, muitas pessoas vão dizer que estão vendo as coisas de maneira clara, nítida, limpa. É o que Nicodemos está falando. Estou vendo, Jesus, estou vendo. Mas o que Jesus vai dizer? Em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não, Nicodemos, você não está vendo, Nicodemos. Você pensa que está vendo, Nicodemos. Você pensa que está vendo. Sabe, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Sabe, então você pensa que está vendo, você pensa que tem a fé verdadeira, você pensa que é salvo, você pensa que está no caminho certo, você não está, mas não está, Nicodemos, não está. E essa é a realidade, irmãos. Muitas das pessoas que têm um discurso perfeito, né? Não, eu creio, eu acredito, eu confio, e Jesus Cristo é meu Salvador, e eu creio que Jesus Cristo está no controle de todas as coisas, sabe? Não estão vendo nada. Muitos deles não se converteram, muitos deles não nasceram de novo, muitos deles não foram transformados, sabe? É apenas um discurso, sabe? É apenas um discurso, é apenas algo da boca para fora. Essa é a realidade de muitas pessoas. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com discursos bonitos. Não é porque as pessoas estão falando as coisas corretas que elas nasceram de novo, né? Dificilmente vamos encontrar alguém na rua aí que vai falar que não crê em Deus, que não confia em Deus, que não tem fé em Deus. Então quase praticamente todo mundo vai falar que tem a fé, mas é claro que grande parte deles não enxerga o reino de Deus, não pode ver o reino de Deus, porque nunca nasceu de novo. Então, irmãos, essa é a realidade de Nicodemos, essa é a realidade de muitas pessoas aí que nunca se converteram, dentro da igreja e fora da igreja também. E o que nós estamos vendo, irmãos, é que Nicodemos é alguém que está no caminho da conversão. E Nicodemos, como alguém que está no caminho da conversão, irmãos, ele vai começar a questionar Jesus Cristo. Ele vai começar a querer saber, mas ele vai perguntar: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Você vê, Nicodemos, irmãos, ele vai começar a fazer perguntas para Jesus, porque ele quer saber a verdade. Sabe, irmãos, ele quer ir a fundo das coisas, né? Ele não é alguém, irmãos, que ao ouvir que ele não nasceu de novo, ele ficou ofendido e foi embora, né? Quer saber de uma coisa? Eu vou embora, viu? Eu fiquei chateado já, porque eu sei que eu sou um servo de Deus, eu sei que eu estou caminhando com Deus, eu sei que eu estou no caminho certo, e Jesus vai me falar que se eu não nascer de novo eu não vou entrar no reino de Deus. Quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Não, irmãos, ele não ficou ofendido e foi embora. Sabe, e quantas pessoas, irmãos, você expõe a verdade para elas ficam ofendidas e vão embora. Irmãos, elas simplesmente desistem das coisas de Deus, sabe? Elas não querem se aprofundar naquilo e realmente saber qual que é a verdade. Sabe, e o que elas precisam fazer, né, irmãos, para serem salvas, né? Elas deveriam perguntar: mas o que eu faço então? Mas como é que as coisas funcionam então? Mas explique então como é que funcionam as coisas aí, como é que eu vou me salvar? Então, é o que o Nicodemos está fazendo aqui, está perguntando, né, irmãos? Nicodemos, irmãos, ele não está tentando fugir do assunto, não está mudando de assunto. Jesus, vamos falar sobre outra coisa, Jesus? E aí, como é que aí foi a sua infância aí? Como é que é isso aí? Ele não está mudando de assunto. Não, mas pelo contrário, ele está instigando o assunto. Não, mas explique isso aí melhor. Eu quero entender isso aí melhor. Eu preciso chegar na verdade. Eu preciso compreender essas coisas aí. Sabe, como é que eu faço para nascer de novo? Será que eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Né? Como é que eu faço? Como é que funciona isso? Né, irmãos? E Jesus vai dizer: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Né? Então Jesus Cristo vai responder para Nicodemos: não, Nicodemos, mesmo se você nascesse de novo, mesmo se você voltasse para a barriga da sua mãe e nascesse de novo, o que é nascido da carne é carne. Você ainda seria um descendente de Adão. Você ainda seria o mesmo pecador que você é agora. Sabe, você precisa nascer do Espírito. Sabe, aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. Sabe, quando uma criança vem ao mundo, sabe, irmãos, é uma nova pessoa que veio à existência que até então não existia.
Aquele que nasce do Espírito é uma nova pessoa que existe que antes não existia. Né? É uma pessoa diferente, é uma pessoa transformada. Sabe, não é uma pessoa que enxerga as coisas da mesma maneira, não é uma pessoa que raciocina, vê o mundo do mesmo jeito, não é uma pessoa que tem os mesmos princípios, tem as mesmas prioridades que antes. É uma pessoa totalmente diferente. É uma pessoa que nasceu de novo, realmente é uma nova criatura. Mas é uma nova criatura em espírito e em verdade. Então irmãos, essa é a realidade que Jesus Cristo está ensinando para Nicodemos. Né? Quantas vezes, irmãos, os crentes, eles dizem que nasceram de novo, mas eles têm a mesma vida que eles tinham antes de se converter. Sabe, eles só começaram a frequentar a igreja, né? Eles só frequentam alguns cultos, mas eles continuam tendo as mesmas prioridades, eles continuam vivendo do mesmo jeito, eles continuam se ofendendo e xingando um ou outro da mesma maneira antes de se converter, mas agora eles dizem: não, Deus me chamou na graça. Deus me chamou na graça. Uma graça que não faz diferença nenhuma na vida deles. Uma graça que nunca transformou o modo deles viverem. Né? E Jesus está demonstrando, os nascidos de novo, eles são como um bebê que nasce. Né? É uma pessoa que vem ao mundo que até então não existia. Né? Não nasce um bebê que já tinha outro igual. Não, cada pessoa é uma pessoa diferente. Sabe, você nasceu de novo em espírito e em verdade, é preciso que você seja uma pessoa totalmente diferente. Jesus, irmãos, ele deixa bem claro: quem não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Sabe, não existe nenhum jeito de entrar no céu se não nascer de novo, se não for convertido, se não for regenerado. Mas não dá para se salvar pelas obras? Mas não dá para se salvar por os outros meios, né? por algum santo, por alguma coisa? Não tem nenhum jeito de se salvar a não ser nascendo de novo, a não ser se transformando em uma nova criatura em espírito e em verdade. Né, irmãos, e o que vai acontecer? Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. Né? Nicodemos ficou surpreendido. Né? Mas, meu Deus, mas como é que pode uma coisa dessa? Surpreendido, porque eram realidades que até então eles não tinham visto. Sabe, irmãos, quantas pessoas ficam surpreendidas quando elas ouvem a verdade da palavra de Deus? Sabe, elas estão na igreja lá há 30 anos, 40 anos, 50 anos. De repente você expõe a verdade da palavra de Deus para a pessoa fica surpreendida. Mas quer dizer que não dá para se salvar pelas obras, não? Quer dizer que o meu esforço, que estou me esforçando tudo aqui à toa, então? Por causa de Jesus morreu na cruz, então? Sério mesmo? Você vê verdades básicas a respeito da palavra de Deus, e muitas vezes você expõe para as pessoas ficam surpreendidas. Mas, meu Deus, eu não sabia, mas nunca me explicaram esse tipo de coisa. Né? As pessoas não sabem nem para que Jesus Cristo morreu na cruz, e elas estão fazendo a parte delas, elas estão sendo boas, elas nem fazem nem ideia do porquê que Jesus deve ter morrido na cruz para os outros. Né? Essa é a realidade de muitas pessoas. E Jesus então vai dizer: o vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos está querendo saber exatamente como as coisas funcionam. Como é que eu faço para me tornar uma nova criatura? Como é que eu faço? Me explica então, eu quero saber. Eu não estou enxergando o reino de Deus, mas eu quero enxergar. Como é que eu faço? O que eu preciso saber? E Jesus vai dizer: é como o vento, Nicodemos. É como o vento. Sabe, você vê o vento? Não, você não vê o vento, mas você ouve o som do vento. Você sabe que o vento existe. Você vê as ações do vento. Sabe, você consegue controlar o vento, Nicodemos? Né? Você consegue ter algum governo sobre o vento? Não.
Quem que controla o vento? Quem que governa o vento? É Deus. Então funciona assim, Nicodemos, é Deus. Não depende de você, não depende da sua capacidade, sabe? Não depende do seu esforço, sabe? Não é o que você vai fazer, é aquilo que somente Deus pode fazer. Somente Deus pode fazer. Somente Deus pode mover os corações. Sabe, a gente não sabe porque que Deus move um e Deus não move o outro, mas a gente vê a mudança na vida daqueles a quem Deus moveu. A gente vê a transformação, a gente vê os efeitos do Espírito, da conversão trabalhando naquele coração. É assim que funciona, Nicodemos. Então olha só as realidades. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Sabe, olha só, Nicodemos está entendendo as coisas. Sabe, como é que pode isso? Como é que pode uma coisa dessa? Sabe, isso está mostrando que quanto mais Jesus Cristo explica, sabe, mais abismado ele fica. Sabe, quanto mais Jesus Cristo explica, mais ele vai, meu Deus, mas que realidades são essas que até então eu nunca tinha ouvido? Como é que pode uma coisa dessa? Né, irmãos? É o que muitas vezes as pessoas dizem quando você fala sobre as doutrinas da graça, sobre a salvação. Sabe, mas como é que pode uma coisa dessa? Deus salva um e Deus não salva o outro. Mas como é que pode uma coisa dessa? Deus escolheu vaso de honra e vaso de ira. Mas como é que pode uma coisa dessa, meu Deus? Isso é um absurdo. Mas como é que pode isso? Sabe, as pessoas agem assim, as pessoas falam desse jeito aqui. Não pode ser assim, não entendo isso, não entendo. É Deus move quem Ele quer. Deus trabalha no coração que Ele quer. Sabe, depende de Deus, não depende de nós. Todo mundo está caído. Então Deus trabalha no coração de quem Ele quer. Essa é a realidade que Jesus Cristo está mostrando aqui. E Jesus vai dizer: tu és mestre em Israel e não compreende essas verdades? Sabe, Nicodemos, você já era para saber essas verdades. Sabe, além de você não saber essas verdades, você não compreende essas verdades. E ele estava lá ensinando os outros. Sabe quantos pregadores, irmãos, estão pregando, estão ensinando, pregando 2, 3 vezes na semana, sabe, irmãos, e não compreende essas verdades. Sabe, não compreende, eles estão lá, irmão, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar o carro, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus está dando compromisso. Sabe, eles não compreendem as verdades, irmãos, sobre a salvação. Sabe, irmãos, eles não compreendem as verdades sobre o reino de Deus. Sabe, irmãos, eles não compreendem as verdades sobre as coisas eternais. E como não compreendem, eles ficam passando aquilo que eles compreendem, que é as coisas da terra, que é as coisas dessa vida. E é por isso que nós temos tantos mestres, tantos pregadores, né, irmãos, simplesmente pregando coisas que não são Bíblia, que não são palavras de Deus. Né, irmãos, em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos. Em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Sabe o que Jesus Cristo está dizendo para Nicodemos? Sabe, eu dei testemunho para vocês. Sabe, eu prego para vocês. Sabe, eu ensinei vocês, mas vocês não ouvem. Vocês não ouvem, vocês vivem na bolha de vocês aí, onde vocês têm os seus próprios conceitos, seus próprios princípios, as suas próprias regras, as suas próprias normas aí, vocês simplesmente ignoram todo o testemunho aqui que eu dou. Vocês ignoram toda a palavra aqui que eu prego. Vocês acham que dá para ficar aí do jeito que vocês estão aí, que no fim das contas vai dar tudo certo, as coisas vão terminar bem. Né? Quantas pessoas estão desse jeito, irmãos? Quantas pessoas estão vivendo dentro de uma bolha? Né, irmãos? Elas estão vivendo junto com pessoas que estão fazendo a mesma coisa que ele, tudo errado, tudo fora da Bíblia, mas porque está todo mundo ali junto, fazendo as mesmas coisas, eles acham que está tudo certo, que não precisam se preocupar com a verdade. Não é porque não, mas na igreja a gente sempre faz assim, não importa se a Bíblia fala que não é assim. Porque está todo mundo lá fazendo assim, as pessoas parecem tão crentes, as pessoas parecem tão sensatas, as pessoas parecem tão servos de Deus. Então,
eu acho que se eu permanecer nessa bolha aqui, vai dar tudo certo. E a verdade é que não vai dar tudo certo. Né? Se nós não colocarmos a verdade em primeiro lugar, as consequências serão terríveis. Se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se vou falar dos celestiais? Nicodemos não está entendendo. E Jesus vai falar para Nicodemos: Nicodemos, eu estou falando das coisas da terra, eu estou usando exemplos da terra, e você não está entendendo? Estou falando sobre o vento. Jesus Cristo sempre falava das coisas celestiais usando exemplos da terra, né? O semeador saiu a semear, trazendo a realidades celestiais por meio de exemplos da terra, que as pessoas estavam acostumadas. Se desse jeito Nicodemos não está entendendo, como é que Nicodemos vai entender se Jesus Cristo falar das coisas celestiais realmente como elas são, né? Com a natureza das coisas que elas realmente são? Então, Nicodemos, não há outra possibilidade de explicar mais, Nicodemos, né? Como é que você não está entendendo? Como é que eu vou explicar de maneira diferente? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agora Jesus Cristo vai chegar no ponto principal. Mas como é que pode isso? Mas como é que as coisas funcionam desse jeito? Nicodemos, da mesma maneira que Moisés levantou a serpente, né? Deus enviou lá serpentes para picar o povo, e depois o povo se arrependeu e Moisés mandou fazer uma serpente de ouro lá e levantar e todo mundo que olhasse para aquela serpente era salvo daquela picada da serpente. E Jesus está dizendo, sabe, da mesma maneira que aquela serpente foi levantada no deserto, sabe, é preciso que eu seja levantado, para que todos aqueles que olhem para mim sejam salvos, porque todo aquele que crê em mim será salvo. Sabe, irmãos, esse é o ponto, né, irmãos? Como nascer de novo? Olhando para nós mesmos, para a nossa capacidade, olhando para circunstâncias ruins à nossa volta, ou para circunstâncias favoráveis, sabe, olhando para onde, como é que a gente faz? Olhando para Jesus, né, irmãos? Somos nós olhando para Jesus, não como sendo alguém útil, né, mas olhando para Jesus Cristo como nosso grande tesouro, olhando para Ele, irmãos, enxergando nele o real valor. Sabe, irmãos, é dessa maneira que nós somos transformados e nós somos levados de um grau de glória a outro grau de glória. Essa é a palavra de Deus seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.